pessoal, que a paz do Mestre Jesus possa alcançar a todos os nossos corações e que a reflexão de hoje possa adentrar os nossos corações de forma a transformar no dia a dia todas as ações que vamos ter daqui para diante. Hoje nós vamos falar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não julguem a fim de que não sejam julgados, porque serão julgados conforme tiverem julgado os outros e serão medidos com a mesma medida que tiverem feito uso. Isso está em Mateus, no capítulo 7, nos itens 1 e 2. Quando a gente fala em julgamento ou não julgamento, a gente está entrando num campo muito perigoso para todos nós. Porque todos nós estamos imersos em situações que nos fazem constantemente, quase que um hábito, quase que um vício mesmo, a gente julgar sobre o nosso ponto de vista. Será que o nosso ponto de vista é realmente o ponto de vista da verdade? É realmente o ponto de vista aquele que deve ser mesmo de benefício a todo o coletivo, a todas as pessoas? Essa reflexão tem que ficar muito clara e muito presente em todos os momentos da nossa jornada, porque nós muitas vezes cometemos enganos justamente por achar que estamos nós com a verdade. A autossuficiência. Nós somos muito propícios a achar que somos autossuficientes. Essa autossuficiência nos carrega com diversos outros pequenos defeitos, como a arrogância, como, por exemplo, o orgulho, como, por exemplo, a vaidade. Ou, principalmente, vamos unir tudo a isso. Nós nos achamos perfeitos. E essa mania de nos acharmos perfeitos, achamos que o nosso ponto de vista é sempre aquele que tem que estar prevalecendo em todos os momentos. Dessa forma, nós acabamos negligenciando diversas outras atitudes em que devemos nós refletirmos constantemente. Primeiro delas é nós percebemos o outro como nós mesmos. Porque enquanto nós não entendermos que somente conhecendo a si mesmo vamos poder, dessa forma, observar o outro e respeitar o outro de forma muito mais igualitária, de forma muito mais certa e correta, nós não vamos chegar a lugar nenhum, vamos ter tropeços atrás de tropeços. A autossuficiência causa dentro de cada um de nós a possibilidade de nos acharmos melhores do que os outros. Então, por que é que eu, do alto da minha grande perfeição, posso achar que o outro está certo? O outro, de repente, está com a razão? O outro, de repente, necessita de algo, assim como eu necessito de algo. Nós sairmos desse tipo de pensamento, de autossuficiência, é o primeiro caminho para conhecermos a nós mesmos. Porque quando nós sairmos desses pensamentos, nós vamos perceber que somos falíveis, que não somos perfeitos, que não somos pessoas adequadas muitas vezes a julgar. Por que é que nós devemos julgar atitudes alheias quando estamos esquecendo muitas vezes de olhar para nós mesmos? Porque as atitudes que acontecem em nossas vidas, elas são frutos daquilo que acreditamos. Mas nem sempre aquilo que nós acreditamos está dentro de uma perfeição. Talvez seja o momento para nós sairmos dessa autossuficiência e entrarmos, quem sabe, no autoconhecimento. O autoconhecimento vai nos fazer perceber coisas dentro de nós que muitas vezes a gente não percebe. E a nossa vida, ao longo da nossa jornada, nós vamos percebendo dia após dia o quanto necessitamos dos outros
para que a nossa vida seja melhor e o quanto necessitamos de melhores atitudes nossas para que o nosso entorno seja melhor. Muitas vezes culpamos aqueles que nos rodeiam. Eu estou assim porque fulano de tal está fazendo tal coisa para mim. Ou este ambiente é muito carregado porque todas as vezes que eu entro aqui, eu sinto uma energia tão negativa neste ambiente. Será mesmo que era o ambiente que estava negativo? Ou será que somos nós que estamos trazendo uma carga energética de pensamentos, de vibrações mesmo, que nós nos tornamos um campo vibracional, uma frequência, como aquelas de rádio, né? Em que nós começamos a atrair diversas situações para a nossa vida. Então nós nos sentimos na necessidade de julgar muitas vezes. Então nós começamos a julgar o nosso lar. Eu não vou para casa mais, eu prefiro ficar fora de casa, porque fora de casa eu vou ter aquelas companhias que mais me agradam, que muitas vezes são os bajuladores, que muitas vezes são aqueles como nós, que vestimos máscaras e que por essas máscaras estarem presentes, então tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas o que fala o íntimo do nosso coração? Como é que o nosso coração está quando nós encontramos situações adversas? Julgamos? Entramos no campo do julgamento? Se num primeiro momento pensarmos que o julgamento será de benefício para o coletivo, então nós devemos primeiramente perguntar a nós mesmos: que benefício trará este meu sentimento, essa minha atitude, desse meu julgamento para todos aqueles que estão envolvidos? Qual é o benefício disso tudo? Se não houver benefício, algo está errado com o nosso julgamento. Então, nós devemos sempre estar muito alertas na questão do julgamento. Porque nós estamos muito treinados a isso. Tudo que nos vem como uma forma de questionamento, ou como uma atitude, ou como uma ação, ou como um local, ou como uma esfera toda que vão nos envolver durante a nossa jornada, as nossas ações do dia a dia, tudo isso vai nos envolver de forma aos nossos pensamentos sempre estarem assim: isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Todos esses julgamentos acontecem constantemente e muito rapidamente nos nossos pensamentos. Porque é do autoconhecimento. Justamente porque nesses momentos em que a nossa mente já cansada e viciada de julgar o tempo todo, nós devemos nos autoconhecer e pensar: eu estou julgando, por que é que eu estou julgando? Será que eu devo realmente fazer essa crítica? Uma vez que eu não sei se isso realmente vai ser em benefício de todos? Será que essa minha crítica não vai alcançar algumas pessoas e poderá magoá-las? Poderá feri-las? Poderá causar algum mal para alguém? Qual é a minha parte nisso tudo? O autoconhecimento nos leva diretamente a esse questionamento. Muitas vezes nós achamos que por julgar as pessoas, por dar uma opinião que nós achamos sobre o nosso único ponto de vista, que é o correto, nós estaremos ajudando. E nós nos enganamos nisso também. Muitas vezes nós nos enganamos com esse tipo de atitude, de acharmos que vamos ajudar em comentar alguma coisa, em criticar alguma coisa. Essas nossas críticas muitas vezes perturbam algumas pessoas. É claro que nós não estamos falando aqui de omissões. Omissões também não são boas. Porque muitas vezes deixamos de acabar com um mal justamente porque nós entramos no campo da omissão. A omissão é muito prejudicial a todos, uma vez que nós nos isentamos com a desculpa de que eu não posso julgar, quando Jesus nos propõe a não julgarmos o nosso próximo, a fim de que não sejamos julgados na mesma medida que estamos julgando. Ele está nos ensinando aqui
a lei de ação e reação. É uma lei universal, presente, queiramos nós ou não participarmos dela, estamos imersos em todas essas leis divinas, justas, misericordiosas e bondosas. Então Jesus nos alerta que nós não temos ainda a capacidade, ainda não estamos preparados a enfrentar esse tipo de julgamento. Porque os nossos julgamentos normalmente acontecem de forma muito extrema. Uma pessoa, por exemplo, rouba uma balinha e nós queremos o fim da vida, da existência daquela pessoa, porque ela roubou uma balinha que era muito importante minha, roubou, sei lá, uma pedrinha, falou mal de alguém. Então os nossos julgamentos são extremos. Nós somos extremamente severos para com os outros e brandos para conosco, quando deveríamos nós sermos muito mais atentos conosco mesmo e com mais brandura, com mais calma, com mais serenidade para com os outros. Esses extremos de julgamentos que nós cometemos, poderemos, diante desses excessos, não só prejudicar todas as situações, como prejudicar a nossa própria jornada, a nossa própria existência. Porque uma vez que a lei de ação e reação está constantemente nos rodeando, em atitudes constantes ela vai e volta na mesma medida, nós acabamos aí cometendo erros e enganos para a nossa própria jornada, para o nosso próprio espírito. Então, dessa forma, nós acabamos realmente prejudicando o coletivo e a nós mesmos, percebendo que todos os julgamentos que são emitidos pelos nossos pensamentos, considerando que eles muitas vezes não estão diante da verdade, não estão diante da razão, porque o nosso único ponto de vista ainda é imperfeito. É um ponto de vista ainda que não está diante da perfeição. Deixemos para Deus o que é de Deus e tomemos para nós, para os nossos corações, aquilo que nos é efetivamente responsabilidade nossa. As nossas responsabilidades são sempre, sempre, sempre para com os nossos espíritos, para com as nossas atitudes, para com a nossa jornada. Quando nós podemos ter a grandeza de admitir dentro de cada um de nós que nós também cometemos enganos, que nós também erramos, os nossos julgamentos não serão tão severos, possamos nós ter a serenidade em todos os momentos da nossa jornada de poder refletir internamente muito, mas muito mesmo, antes de julgar, antes de, pior que tudo isso, sentenciar o ser que ali está, muitas vezes sentenciando a nós mesmos. Que Jesus conforte a todos os nossos corações.